Fala galera, vamos responder a questãozinha de 2020 aí da banca UFPR, que a gente pode usar ela também. É um padrão muito parecido com a NC-UFPR, por ser o mesmo órgão, né? Existe um co-órgão dentro da UFPR que é a NC-UFPR, Núcleo de Concurso. Eu vou comentar essa questão sendo do Excel, mas ela vale também para o LibreOffice Calc, tá? Quando a gente faz o estudo específico do LibreOffice, como acontece em alguns concursos, a gente pode puxar algumas questões do Excel. Claro, a gente precisa ter esse conhecimento para entender qual que pode e qual que não pode. E fala assim, ó: considere a utilização do Microsoft Excel 2013. A planilha a seguir contém um histórico fictício de abastecimento de veículos e é referência para a questão. Então tem essa planilhinha aí abaixo e ele pergunta o seguinte, ó: para encontrar a quantidade de abastecimentos do veículo identificado como carro 4, a função correta a ser utilizada é... Galera, a função correta seria a função conte.c. Ela vai contar se dentro de um intervalo, ó, que fala ali, ó, que conta o número de células que atendem a um critério especificado. Então, eu vou selecionar um intervalo de dados e vou pedir para contar dentro desse intervalo quantos respeitam o critério que eu quero configurar. Vamos olhar então aqui, ó, trouxe para vocês a planilha, tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa identificar, vamos pensar que a banca me cobrasse qual seria a função que eu vou utilizar para poder contar quantos abastecimentos de carro 4. Você consegue perceber que eu tenho, ó, visualmente eu consigo, né? 1, 2, 3 abastecimentos com carro 4. Legal, eu já consegui identificar que é na coluna C. Então, na minha função, obrigatoriamente vai ter que envolver a coluna C. Eu vou olhar para as alternativas, né? Estou falando numa possibilidade de questão que me peça qual é a função e vou ver qual dessas funções se estabelece com a coluna C. Aquelas que estabelecem com a coluna A, B, D, E, F, G não me trazem como retorno nada em relação a carro 4, ó. Na A não tem, na B não tem, na D não tem, na E, na F, na G. Então esse é um grande bizu para tu responder essas provas, essas questões. Então eu vou ter que utilizar a coluna C. E daí eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar a função conte.c e a função conte.c ela faz o seguinte, ó, conta dentro desse intervalo. Eu cliquei lá no primeiro e arrastei até o último. Se existe alguma expressão exatamente a essa que está logo depois aqui do meu ponto e vírgula. Olha só, então eu tenho o intervalo que é contínuo, eu tenho o ponto e vírgula que obrigatoriamente é utilizado para poder fazer aqui, para poder fazer a divisão entre os dois blocos da questão. Tá? Então ele vai contar de C2 até C13, onde que tem célula, né, ou quantas células tem a mesma expressão que eu digitei aqui dentro. Olha só, vou apertar Enter nessa função, ela vai trazer para mim. Tem 3 carros 4, ela vai contar, é carro 4 não, é carro 4 não, é carro 4 sim. Conta 1, 2, 3, fechou. Certo? Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, para elucidar ainda mais e dar um exemplo também para vocês, eu quero contar quantos foram abastecimentos a gasolina. Então eu quero contar se nesse intervalo aqui eu tenho algo que é exatamente isso. Tá? Tem que ser entre aspas duplas porque eu estou comparando o texto. Olha ali, ó, tenho 6 abastecimentos a gasolina. Fechado, galera? Então cuidado aí com essa questãozinha, uma questão simples, mas um pouco trabalhosa de a gente montar. E de novo, eu fiz ele aqui dentro do LibreOffice, porém ele também vale para o Excel. Um abraço.